Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Peço perdão pelo incidente que tivemos no vídeo anterior. Não sei o que aconteceu. Bom, mas nosso estudo hoje, ele vai partir aqui do capítulo 6, versículo 16 em diante. Mas antes de iniciar o nosso estudo, eu quero compartilhar de um sentimento meu, fazendo uma visita a uma de nossas igrejas, onde vi algo que não era aceito há muito tempo atrás, que seria aí o culto ou associação de um culto com um ministério que não tivesse o mesmo padrão doutrinário, né? Na verdade, o ministério que participou desse culto não tem padrão doutrinário nenhum, é simplesmente oba-oba e vamos cantar, e o sincretismo é que denomina lá, né? Achei muito estranho isso aí, essa abertura, né, dessa brecha para esse tipo de comportamento. O outro sim também que nos preocupa muito é acerca da frieza espiritual, né? Nos nossos dias. Muito grave mesmo, porque o que nós estamos vendo hoje é de se comparar com os dias dos profetas, né? Quando o povo já estava mais para lá do que para cá, e mesmo assim as suas mentes, né? As suas mentes cauterizadas com o mal e a insensibilidade espiritual os levava a permanecer no mundo de pecado, transgredindo contra a vontade de Deus e oferecendo os seus sacrifícios, né, seus dons e os seus sacrifícios no templo. Mas, se você examinar aí no livro do profeta Ezequiel, você vê que chega o dia que Deus dá um basta, né? Ezequiel revela que ele vê quando o Espírito de Deus se levanta do templo e vai embora. Fica simplesmente lá a liturgia do culto, fica lá o sacerdote, fica lá os levitas e fica lá os falsos adoradores. O Espírito de Deus, ó, por que o Espírito de Deus se foi? Porque ele já não suportava aquilo que o povo oferecia a ele, né? A ele como adoração. A mistura, né, entre servir a Deus e servir aos deuses pagãos, né, aos deuses pagãos. Como todos sabem, né, quando nós aceitamos Jesus, nós repudiamos o pecado e começamos a procurá-lo, né, a ver onde é, como se fosse uma casa que tivesse mobiliada e naquela casa havia móveis que o Senhor não suportava. Então você começa a pegar aqueles móveis, né, e se desfazer dele para que o Senhor comece a mobiliar aquela casa novamente, né? Mas o que aconteceu com Israel é que eles recomeçaram a mobiliar a sua casa, né, a misturar a mobília do mundo com a mobília de Deus. E aí o que acontece? Acontece que aquele morador que vai vir como convidado não vai ser aceito pelo Espírito de Deus. Foi você que abriu a porta, né? Foi o povo que abriu a porta para esse Espírito entrar. E o outro Espírito vai embora, que é o Espírito de Deus. Aquele Espírito que retornou por negligência sua, né? Por negligência sua, por permitir que ele entrasse, você deu a brecha e ele entrou. Ele chegou de mansinho, mas agora o terceiro estágio
é que é o grande problema, porque o ser humano, o crente em Cristo Jesus, ele tem percepção que ele saiu perdendo nessa daí. Ele saiu perdendo, né? Saiu perdendo, mas a sua condicional agora é muito difícil, porque aquele visitante passou de visitante a seu Senhor, né? E por mais que o homem tenha percepção que ele está errado, que deve mudar, agora ele não é simplesmente o visitante, ele é o seu Senhor. E você tornou-se escravo dele. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? O que aconteceu naqueles dias? Quando o Espírito de Deus deixou o templo, Deus já não se manifestava no meio do povo, ele enviava o profeta, né? O profeta ia lá para trazer uma palavra e anunciar para eles que eles iam pagar o preço pelaquela desobediência, né? E o povo sendo escravo do pecado, porque é isso que acontece. Libertar-se do pecado não é uma coisa normalzinha, uma coisa facinho de se fazer. O camarada ele tem percepção que está pecando, tem vontade de deixar o pecado, mas ele é escravo do pecado, né? E o que acontece? O povo tinha percepção do pecado, mas a sua insensibilidade espiritual, a sua falta de Deus, a sua lepra espiritual não permitia que Deus retornasse para ele, né? É o pecado, a Bíblia diz ali, o pecado faz barreira entre eu e você. Foi o Senhor que usou essas palavras. E nós vemos isso hoje, nos dias de hoje. As pessoas chegam na igreja e dizem, olha, nós viemos para adorar, nós viemos para magnificar, dê a sua adoração, mas no fundo, existe um sincretismo aí, né? Existe uma adoração a dois senhores, e o Senhor não aceita esse tipo de culto, fica manifesto na continuidade do trabalho, quando você não percebe, não sente, não há um movimento do Espírito de Deus, somente o profeta fala e todos percebem que foi Deus que estava falando, mas não há efeito nenhum, porque o nível do pecado é muito alto, muito alto. Então eu quero deixar aqui o meu conselho para você que ainda respira alguma coisa de Deus, né? Se você ainda respira alguma coisa de Deus, zele disso, né? Zele disso para que você não entre no contexto da igreja de Laodiceia, né? Quando o Senhor deixa claro que ela pensava que estava viva, mas estava morta, estava morta. Quando você vê alguém que se diz crente e não consegue se desvencilhar do pecado, é porque esse estágio que ela está é um estágio muito difícil, né? É um estágio de escravidão. Porém, aqui nós vamos ser muito breve, né? No versículo 16 aqui do capítulo 6, Jesus está falando, né, dando exemplo aos discípulos, para que eles não sigam o exemplo dos fariseus, que ao jejuar eles desfiguravam o seu rosto, né, para que todos notassem que ele estava se consagrando, que ele estava jejuando. Aqui no versículo 19, o Senhor começa a dizer acerca das intenções do coração, né? Ele diz, olha, não ajunte tesouro na terra, rapaz, ajunte o seu tesouro no céu, porque lá os ladrões não minam e a traça não tem o poder de corroer aquilo que você tem. Aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Então era Jesus deixando bem claro para os discípulos que eles precisavam priorizar o reino. O seu tesouro era o reino, eram as leis, o seu tesouro era as almas, o seu tesouro era as suas próprias vidas, porque eles estavam apenas ali de passagem, eles eram peregrinos e os seus olhos deviam estar fitos no céu, deviam estar fitados no céu. Aqui no versículo 25, né,
ele fala sobre as preocupações da vida, né? Não se preocupe com a coisa dessa vida, olhe para os pássaros, né? Eles não plantam e não ceifam, porém o Senhor não deixa de faltar nada. Vocês trabalham, né? Tem o seu serviço, tem o seu salário. Para que se preocupar? Vocês não têm mais valor do que tudo isso, né? Se o Senhor cuida das plantas, da erva, né, que hoje estão bonitas e amanhã já não existe mais, não cuidará de você onde ir para o café. É o Senhor aqui, né, abrindo os nossos olhos para que nós priorizamos as coisas de Deus. Ele diz, olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino quer dizer o governo, a forma de se portar dentro daquele governo, como você deve proceder, como você deve andar, como você deve falar, como você deve vestir, como você deve pensar, como você deve dormir, como você deve levantar, qual é o seu objetivo. Tudo faz parte desse governo do reino, né? E a sua justiça, o que é a sua justiça? Eu quero falar mais tarde acerca sobre isso, em outra oportunidade, porque se eu fosse falar o que é justiça, o tempo aqui do nosso celular não nos permitiria, mas ele diz assim, olha, e a sua justiça, e as outras demais coisas vos será acrescentada. Ele não diz que você vai ser rico. Ele diz que se você observar o que ele está mandando, deixa que das outras demais coisas ele toma conta, né? Do seu alimento, das suas vestes, fica tranquilo, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. E nós queremos aqui findar com essa palavra, né? Findar com essa palavra. Infelizmente existe uma falsa ilusão, uma ótica ruína, né? Que a condição do cristão está ligada à sua posição ministerial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Você pode ser pastor e não estar dentro da vontade de Deus, estar desligado há muito tempo. Você pode ser missionária, você pode ser regente do ciclo de oração, você pode ser professor da escola dominical, você pode ser aí um teólogo, você pode ser um doutor. Mas se a sua mente, né, não está de acordo com a vontade de Deus, você está fora, né? Isso é um conselho que eu quero deixar aqui também para aqueles que são pastores de igreja, né? Existe um falso engano, uma falsa teoria, um falso entendimento de que fazendo-se a vontade do pastor presidente, daquele que é o chefe, né? Está se fazendo a vontade de Deus. Será que a vontade do chefe está realmente de acordo com a vontade de Deus, né? Eu espero que esteja, eu espero que realmente esteja, porque se não estiver, meu amigo, e você for aquela marionete, né? Aquela marionete que segue todos os passos que o dedo comanda, vai estar muito difícil. Então prime, porque a igreja não é do chefe, a igreja é de Jesus Cristo. E aquele que está à frente dela, aquele que está tomando conta dela, aquele que foi responsabilizado por ela, é desse aí que Jesus vai requerer o sangue, é desse aí. E eu quero aqui terminar a nossa fala, esperando que Deus nos dê uma nova oportunidade. Na nova oportunidade eu quero falar sobre o que é a justiça de Deus. Amém? Então, amém.